mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Eu quero estudar hoje com você uma história bem interessante, a história de Jacó. Nós vamos abrir em Gênesis capítulo 32, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo 22 em diante. Eu estou lendo na versão NVI, você que está com a Bíblia pelo celular aí, coloca na versão NVI. Você que está com a Bíblia física, acompanha devagarzinho se você não tiver com a versão que a gente está, mas dá para acompanhar. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22 em diante. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Vamos ler. Jacó luta com Deus. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar tudo que possuía. Estou no versículo 24 agora. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Jacó. Versículo 28. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. E prosseguiu: peço que te digas o teu nome. Insistiu Jacó, mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel e disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer o sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Fale conosco. Que hoje pessoas que não tiveram um encontro contigo tenham um encontro contigo através da tua palavra. Através do teu Espírito habitando em nosso coração. Fale, Deus. Ministra o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Queridos, é uma história interessante. Muito se canta sobre essa história, né? Já largava o anjo, ele muito insistiu. Mas essa música é uma heresia, tá? Já vamos adiantar que essa música tem nada a ver com a história. Jacó não luta, de fato, como se fosse uma queda de braço com Deus. Não tem nada a ver com isso. Nós conhecemos aqui um Deus que não desiste de amar. É interessante a gente olhar para essa história e olhar para a figura de Jacó. É muito interessante, porque quando a gente olha para a figura de Jacó apenas, a gente fica vendo apenas a perspectiva humana, ou seja, apenas a visão humana da coisa. Só que nós temos que ver o ponto de vista de Deus dessa história. Porque já dizia a frase famosa em Israel: é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, não é o Abraão de Isaac e Jacó de Deus, é o Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Só que nós conhecemos aqui Jacó, gente. Jacó, rapaz, Jacó é uma pessoa interessantíssima para a gente conversar nessa noite. Nós começamos a entender que Jacó, rapaz, pensa num rapaz malandro. Pensa num rapaz trapaceiro. Você conhece alguém que, se você der para ele a chance, ele te tira a casa, o carro, tira a geladeira, tira tudo. Jacó era muito astuto. Jacó é filho de Isaac, o filho da promessa de Deus. O filho da promessa de Deus é um trapaceiro, enganador. Tudo que você pensar de um ser humaninho esperto, está ali em Jacó. Só que, de repente, nós começamos a entender que Jacó, aqui nessa história, ele começa a ensinar para nós que uma vida sem limite é uma vida perigosa. Olha o que significa o nome de Jacó. Aquele que agarrou no calcanhar do seu irmão para tomar a bênção. Conhece essa história? Quando Jacó estava nascendo, ele tentou puxar o pé de Esaú para nascer primeiro que ele e ter a bênção do primogênito.
Então o nome de Jacó já significava o quê? Aquele que agarra no calcanhar, e também significa enganador e trapaceiro. Você queria que seu nome significasse isso? Eu não. O nome de Jacó significava isso. E já em seu nascimento, ele tentou levar vantagem. E Jacó começa a crescer, gente. Jacó começa a ficar homem, a virar homem. E ele vai enganar o seu irmão. Ele vai chegar no momento, estou contando para você a história até chegarmos nesse texto resumidamente. Jacó, o Esaú está lá trabalhando, e quando Jacó chega, ele vai e percebe a situação. Para um bom oportunista e trapaceiro, ele se aproveita o quê? Das situações. Então, você acha, vamos pensar com a cabeça de Jacó nesse momento. Você acha que Jacó já não estava planejando tomar a bênção de Esaú há muito tempo? Sabe aquela pessoa que fica no seu pé insistindo? Vou te dar um exemplo. Jacó estava lá de boa em casa e Esaú pede assim: ô Jacó, vai lá buscar mel para a gente. Jacó falou assim: Esaú, eu só vou se você me der sua primogenitura. Ele: para de bobeira, menino, vai lá buscar. De tanto ele insistir, água bate em pedra dura, até que bate, até que fura, né? Acho que é isso que é o ditado. E Jacó vai fazendo, o que ele faz? Ele prepara um prato com lentilha para o seu irmão. Queridos, é muito importante nós percebemos isso, porque Jacó, ele faz um prato de lentilha para o seu irmão, e o que ele faz? Ele fala assim, ó, está aqui o prato, você está com fome, você está cansado, come aí e me dá a primogenitura. E Esaú devia estar cansado nesse dia, falou: ah, Jacó, fica com esse negócio aí, essa história do meu pai, essa história do avô, de Deus de promessa, dessas coisas, pode ficar com isso aí. Jacó enganou o próprio irmão. Jacó enganou o próprio irmão. Você tem irmão? Meu irmão, se você tem irmão, eu não tenho, eu sou filho único, mas eu tenho os meus primos como se fossem meus irmãos, claro que não se compara, mas é muito interessante nós entendermos que Jacó começa a enganar os seus familiares, e quando alguém chega a enganar os seus familiares, o caso já está grave demais, porque uma coisa é enganar lá fora, outra coisa é enganar dentro de casa, e Jacó não tem limite. Ele vai lá, pega a bênção do irmão, e ele vai lá agora, no final da história de Isaac, e engana Isaac. Ele chega, veste uma roupa peluda, ele chega e fala assim, ó, vai ser isso aqui, eu estou com o cheiro do meu irmão, e é hoje que eu vou pegar essa bênção. E ele vai. E ele chega para Isaac e fala assim, pai, me abençoe. E o pai fala, meu filho, você preparou o prato que eu te pedi? Ele tinha ouvido a conversa, trapaceiro bom que é, foi lá, fez a comida, juntou com a sua mãe ali, um trâmite, e pum, enganou o pai. E o pai pergunta para ele 2 vezes, filho, é você mesmo, Esaú? Posso sentir o seu cheiro? Você que tem filho, você conhece o cheiro do teu filho? Ele engana o próprio pai com o cheiro. Olha o tamanho de enganação que esse homem faz. Esse homem não tinha limites. Esse homem não tinha limites. E ele ainda vai vivendo uma vida que ele engana o seu pai o abençoa. E Jacó começa a perceber, e nessa noite eu quero falar para você, em especial, aquilo que Deus falou no meu coração. Tem gente que está cansado de viver a vida errada. Tem gente que está cansado de viver da forma errada. Tem gente que não... Eu cansei de conhecer pessoas que estavam vivendo uma vida totalmente fora da vontade de Deus. E a pessoa fala, eu não aguento mais beber, eu não aguento mais me embriagar, eu não aguento mais trair, eu não aguento mais adulterar, eu não aguento mais roubar. Sabe quando chega o seu limite emocional da coisa, que nem você confia mais em você mesmo? Jacó perdeu de si quem ele era. Jacó perdeu de si quem ele era. E ele ainda não reconhece o limite, gente. E aí Jacó tem uma visão de uma escada, de descendo, subindo. Tem anjos voando, né? Essa história que essas músicas contam por aí. Jacó tem uma visão, mas ele percebe. E aqui é muito importante. Uma frase que eu estava fazendo esse sermão e Deus falou no meu coração. Paulo, experiência comigo não quer dizer encontro. Experiência com Deus não quer dizer encontro com Deus. Pode ser que você esteja na igreja há anos.
Pode ser que você esteja sentindo arrepio no louvor, pode ser que essa música falou o teu coração, pode ser que você esteja tocando, pode ser que você esteja fazendo coisas na igreja e você nunca encontrou a Deus. Você teve experiência com Deus, você sentiu um arrepio, você chorou no retiro. E você tomou essa experiência, essa lágrima, esse arrepio, aleluia. Eu não sei o que você sentiu, mas experiência com Deus não é encontro, e Jacó percebe. Jacó teve sonhos, Jacó teve experiências. Mas tome muito cuidado com aquilo que você chama de encontro com Deus, porque pode ser uma experiência com Deus. E geralmente experiência com Deus não transforma a vida. Geralmente experiência com Deus não transforma caráter. Geralmente experiência com Deus não traz salvação. Geralmente experiência com Deus, arrepio, essas coisas todas, não constitui transformação de vida. É por isso que você está vendo muita gente dizendo que é cristão, que confia em Jesus, que confia em Deus, e não tem a vida transformada. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você seja essa pessoa. Fala assim, Paulo, eu sou muito ruim. Eu sou aquela pessoa tinhosa mesmo. Eu sou ruim. Porque Jacó começa a perceber quem ele era. E aqui é muito sério. Aqui é muito sério. Quando a gente percebe quem nós somos, um caso difícil, um coração duro, aquela pessoa que não perde a oportunidade para estar pecando, que não pode ver uma oportunidade de pecar, que já vai atrás do pecado, sem nem ao menos resistir. Cuidado, você pode estar vivendo uma experiência com Deus e não uma transformação, tá? Porque Jacó começa a perceber que ele era um caso difícil. Ô gente, quanta gente aqui nessa noite está sendo assombrado pelo seu passado? Quanta gente aqui quando vai dormir à noite, a culpa vem como uma espécie de nuvem de tempestade, uma chuva, e você não consegue dormir, porque a culpa vem na sua cabeça. Você era um cachaceiro, você traiu a sua esposa, você traiu o seu marido, você está roubando, você está extorquindo, você não está pagando as suas contas, você não está fazendo isso, não porque você não tem recurso, mas porque você gosta de ser difícil, porque você gosta de ser ruim. E Jacó percebe a sua limitação, gente. Isso aqui é muito sério. Tem gente que não está conseguindo viver emocionalmente feliz com a sua família, porque o passado tem sido tão presente na vida da pessoa. Porque é aquelas frases que a gente ouve muitas vezes na briga dentro de casa. Muito comum a gente ouvir isso. Você não muda. Você é a mesma coisa. Você engana as pessoas na igreja. Está vivendo essa máscara de cristão aí, mas aqui em casa você é outra pessoa. Ô gente, sabe aquelas pessoas que dizem, você nunca vai mudar? Eu quero dizer para você nessa noite, que Deus não desiste de nos amar. Que Ele não desistiu de Jacó. Isso aqui é muito sério quando a gente percebe que Jacó começa a ver que a sua malandragem, sabe, gente, eu estou falando aqui, porque é muito inerente a nós, é muito da nossa natureza isso. Jacó começa a perceber que com Deus não se dá jeitinho, que não tem malandro diante de Deus, que não tem espertão diante de Deus. Ô meu querido, minha querida, nessa noite eu quero te dizer uma coisa. Você não consegue enganar a Deus. Você pode enganar todo mundo aqui dentro, mas a Deus você não vai enganar, não. E Jacó percebe isso. E Peniel é o lugar de encontro com Deus. Gente, quem assistiu aqui o Alto da Compadecida?
dar um exemplo bem brasileiro, Ariano Suassuna. O que o Chicó e o João Grilo tentam fazer com Jesus lá? Vocês lembram de como que eles enganaram o padeiro, enganaram o pessoal da cidade, até que chegou o Lampião lá e pá, matou. Só que o malandrão chega no céu, assim, ó Jesus, eu sei que eu gosto muito do Matheus Nastergalli, que faz o João Grilo, né? Ele faz o João Grilo, porque ele fala, ó Jesus, só sabe como é que é a vida aqui no sertão, né? Se eu não enganar para comer, eu não como. E Jesus fala, ô João Grilo, eu trouxe essa ilustração dessa história brasileira, porque Jacó poderia ser um João Grilo. Enganador, cara, tá esperto. Só que quando, claro, a história vai contar totalmente dentro da cultura, digamos que mixigenada, ou seja, uma mistura cultural que há no Brasil, esse sincretismo que há no Brasil, né? De que, lembra quando ele vai pedir lá a Fernanda Montenegro? Ô, minha mãe, me ajuda. Bem nordestino mesmo, né? Eu achei muito legal esse filme, muito bom esse filme. Ô, minha senhora, você que atende os pobres. Ô, querido, quero te falar uma coisa, no juízo final não vai ter isso, não. Isso é bonito num teatro. Isso é legal de rir numa história. Mas a Bíblia vai dizer que nós vamos responder a todos os nossos atos e palavras diante de Deus. Por isso que eu estou aprendendo com Jacó aqui, uma coisa que eu tenho aprendido com o pastor Márcio Antunes, da Primeira Igreja Batista de Pado, tenho assistido os sermões dele. E ele falou uma coisa muito interessante nesse domingo de manhã. Estava assistindo depois do almoço. Deus pode usar o sofrimento para te dar acorda. Eu tenho muita dificuldade com músicas que mentem para o povo. Falam assim, você vai ser abençoado, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai vencer, tu vais vencer. Uma cantoria ridícula, letras que não condizem com a palavra de Deus, porque muitas vezes Deus não vai curar. Muitas vezes Deus vai usar o sofrimento, um câncer, Deus vai usar um tumor, Deus vai usar uma perda, Deus vai te ferir como Ele feriu Jacó, para que você perceba que Ele é Deus, e que Ele vai usar o sofrimento para te salvar. Ou está achando que xarope bom é o que melhora? Eu acabei de sair de um resfriado. Gente, pensa em xarope ruim. Milena, toma, eu aqui, eu morri, igual criança pedindo água depois de tomar xarope. Gente, xarope, eu lembro de um chá de romã e boldo. Alguém tomou chá de boldo aqui? A minha avó fazia um chá de boldo, meu Deus. Você estava com azia, você tomava aquilo, pum, melhorava na hora. Ô, milagre, mas toma para você ver como é que é ruim. E minha avó falava assim, quanto mais forte o chá, melhor, meu filho. E eu quase... Gente, muitas vezes, o remédio vai fazer mal na nossa boca, mas ele vai te curar por dentro. É por isso que Deus vai mostrar para Jacó, falando assim, meu filho, quem não vem pelo amor, vem pela dor. E Deus fere Jacó, Deus às vezes vai te ferir, Deus às vezes vai te colocar num lugar de sofrimento, para que você possa ver o quão errado está a sua vida. Por isso que Peniel é um encontro com Deus. Por isso que Peniel é um encontro com Deus. E ele luta com Deus. Agora a gente começa a entrar no texto para a gente entender o que está acontecendo aqui. Ele luta com Deus, e eu estava lendo alguns artigos, até deixei de ver o jogo do Flamengo hoje, eu fiquei tão interessado
nesse texto que eu fui estudando, e eu percebi que João Calvino, grande reformador, vai dizer que essa luta aqui, o pessoal está achando que é o UFC, né? Claro, João Calvino falou que era o UFC. Mas muita gente acha que é aquela trocaria, pancadaria. Deus deu um jab no Jacó, Jacó defendeu, aí Jacó entrou um gancho. Não! Ninguém pode lutar com Deus. Ninguém pode batalhar com Deus. Ninguém pode olhar para o Criador e dizer, eu sou maior que você. Mas a Bíblia fala que ele venceu. E aí? Essa luta, eu posso te dar várias interpretações. Tem gente que acredita que é literal, que é pancadaria mesmo. Mas eu gosto da interpretação que é uma luta mental. Posso te dar um exemplo rápido na sua vida. Já ouviu aquela música? Ó, com o cego andei tão ferido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. Muita gente entregou a sua vida a Jesus escutando essa música. E a guerra mental era aquela assim, meu Deus, eu sei das drogas que eu uso, eu sei da vida que eu levo, eu sei da vida que eu tenho levado com a minha família, eu sei dos vícios que eu tenho, mas aí vem uma voz mais forte e diz, foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Existe aquela briga mental de o seu passado contra quem Deus é, e aquela briga dizendo, você vai sempre ser esse cracudo, você sempre vai ser esse viciado, você sempre vai ser essa pessoa viciado em coisas que não podem assistir, você sempre vai ser viciado, a sua vida vai ser isso, e Deus dizendo, não, eu tenho uma nova história, não, eu vou te dar uma nova história, não precisa ser assim, não vai ser assim, e aquela luta, e Jacó percebe essa luta, e ele clama dizendo, Deus, não me saia daqui sem me abençoar. Essa luta é uma luta que eu e você travamos na nossa cabeça. Aquela luta do bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu quero, eu faço e refaço. Mas quem está em Peniel, tem um encontro com aquele que levou sobre si as suas dores. Essa noite pode ser o seu Peniel, o seu encontro real com Deus. Essa noite pode ser a noite que você vai abandonar o seu passado e dizer, quando Deus te perguntar, qual é o seu nome, como ele pergunta no texto, é duro responder, eu sou Jacó. Sabe por que ele está respondendo aqui? Eu sou enganador, eu sou trapaceiro, eu sou mentiroso, eu sou o cara que enganou meu pai, eu sou o cara que enganou meu irmão, que eu vou encontrar logo amanhã, se você continuar o texto você vai perceber. Eu sou o cara que enganou todo mundo. E Deus pergunta, quem é você? Quando eu estava fazendo esse sermão, Deus perguntou, Paulo, quem é você? E eu olhei e falei, Senhor, eu sou isso mesmo. Um pecador, egoísta, que tem muito a mudar. E se eu te perguntasse nessa noite, quem é você? Se Deus te perguntasse nessa noite, o que você tem feito na sua história de vida? O que você responderia para Deus? Peniel é o lugar de encontro com Deus, mas também o encontro com você mesmo, com você mesma. É ali que você percebe o quão cego você andou, o quão perdido você vagou, longe, longe do seu Salvador. Meus irmãos, Hernán Dias Lopes, o pastor, vai dizer que Jacó chora, seus olhos ficam vermelhos, ele se arrepende. Ele vai perceber quem Deus é, ele falou, eu não posso enganar esse daí já. Esse daí não dá para enganar, o que eu estou lutando aqui não dá para enganar não.
Mas como eu comecei esse sermão dizendo que Deus não desiste de amar. Não importa como você chegou em Peniel. O que importa é como você vai sair de Peniel. Não importa como a sua mão seja suja de sangue e pecados. O que importa é que o Deus que vai lavar as suas mãos e vai te entregar um novo nome. Percebe que no texto aqui ele vai dizer, no versículo 28, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus. Não teologize demais esse texto, ore para o que de fato é. Quando você tem um encontro real com Deus, Ele muda a tua história. Você não é mais aquela pessoa que vive na rua, desacreditada. Você não é mais aquela pessoa que está refém de uma doença. Você é aquela pessoa que olha para Deus e diz assim, Pai, eu te vi nessa noite. Eu te vi nesse dia. E quando Deus te entrega um novo nome, na Bíblia, quando Deus dá um novo nome, lembra que Deus chama Mateus de Levi? Lembra quando Jesus vai dizer isso? Agora você não será mais Mateus, vou chamar de Levi agora. Você não será mais Pedro, mas Cefas. Claro que aqui é uma tradução do mesmo nome, mas Jesus vai mudando alguns nomes. O Antigo Testamento, quando alguém muda um nome, é porque essa pessoa está mudando de história. Abraão, Sará. Quando Deus vai mudando o nome, Deus pode mudar a sua história nessa noite. Talvez você não entenda por que você está passando por essas enfermidades. Talvez você não entenda por que Deus permitiu que você vivesse uma vida tão distante do seu Salvador. Mas eu quero te dizer uma coisa. C.S. Lewis vai dizer que o sofrimento é o megafone de Deus para nos mostrar que Ele existe. Talvez você tenha nessa noite vindo aqui na igreja com muita dor. Talvez você tenha chegado aqui com muita dor. Talvez você tenha chegado nessa noite aqui dizendo para Deus, eu não acredito mais em você. Eu não acredito em você porque como é que você permite essa doença em mim? Como é que você permite? Por que você está me maltratando assim? Por que você me feriu dessa maneira? E por mais dolorido que seja isso nessa noite, às vezes Lázaro precisa morrer para ressuscitar. Às vezes o pão precisa acabar para ele multiplicar. Às vezes a sua filha precisa morrer para ele dizer, Talita cumi. Às vezes o fluxo de sangue, às vezes o seu sofrimento, sua vergonha, pode ser a única forma que você tem de ser salvo. Eu quero te perguntar, se a sua esperança é para essa vida, se a nossa esperança é para essa vida, o que Paulo vai dizer? Nós somos os mais miseráveis dos homens. Ele está dizendo humanidade aqui, por isso homens. Se a sua esperança é agora, é aqui, falar Deus, mas se a tua esperança está lá na glória, dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo, estou convicto, que Ele é infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Se a sua esperança, eu quero te perguntar nessa noite, você prefere sair de Peniel andando normalmente e ir para o inferno? Ou você prefere virar um manco a vida inteira porque Deus te tocou e a sua salvação está garantida? Porque se a sua esperança é para essa vida, você pode viver dessa forma. Mas Paulo vai te chamar de quê? Miserável. É por isso que, gente, eu tenho meu coração, e aqui eu vou encerrar o sermão, com aquelas pessoas que não tiveram oração respondida.
Eu já vi muita gente abandonar a Deus, porque falou, o Senhor não respondeu a minha oração, Ele não me curou, Ele não me libertou, Ele não me salvou, Ele não fez nada comigo, eu estou aqui morrendo, eu estou aqui entregue, os médicos falaram para mim que eu vou morrer, e Deus, minha mãe fez campanha, eu fiz promessa, mas Deus não me respondeu. Por isso eu estou abandonando a Deus, virando as costas. E Filipe Yancey vai dizer no seu livro, Decepcionados com Deus, é um livro que você precisa ler. Decepcionados com Deus. São pessoas que ele pegou relato de pessoas que ouviram palavra de pastor dizendo, você vai ser curado, eu determino. O homem não pode determinar absolutamente nada. Você e eu não podemos determinar nada na vida de ninguém. Eu determino que você vai ser curado. Aonde na palavra que você vê alguém determinando alguma coisa? Quando os discípulos, os apóstolos curam, é em nome de quem? Não em meu nome, eu determino. E é por isso que Jacó tem a nos ensinar que por mais que a sua vida esteja toda errada, por mais que Deus tenha te ferido, eu quero dizer que Ele nunca desistiu de você. Que Ele pegou na sua mão, enquanto você não percebia. Porque se eu perguntasse para muitos aqui, inclusive eu, nem era para eu estar aqui hoje com a vida que eu vivia. Era para eu ter morto, era para eu estar morto já. Eu quero te perguntar nessa noite. Você percebe um dia da sua vida que você falou assim, eu vou morrer hoje. Eu estou muito doidão. Eu estou muito errado. Eu não consigo mais viver assim. Mas, querido, eu quero te dizer nessa noite que Deus segurou nas tuas mãos. E que Ele não desiste de te amar. Que Ele não desistiu de você. Que a tua casa, você vai ver ainda a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Mas não como essa teologia mentirosa, como o pastor Paulo pregou, dessa prosperidade, dessa coisa de dinheiro, dessa coisa de você não vai ter sofrimento. Não, não, não. Você vai ver muitas vezes gente morrendo que você ama, mas dizendo, eu vi a Deus, eu estou salvo, eu estou liberto, eu estou morrendo, mas eu estou vendo a glória do Senhor como Estevão fez. Às vezes alguém da sua casa, você não vai entender porque que Deus fez isso, mas quando você estiver diante do Criador, todas as respostas vão ser respondidas, quando você vê tamanho amor e misericórdia, que você merecia o inferno, mas Deus te deu vida, e muitas vezes Ele usou o sofrimento para te conceder vida nessa noite. Eu quero te dizer nessa noite que Deus respondeu às suas orações te dizendo, eu estou te salvando. Tem gente que vive 80 anos e vai para o inferno, mas tem gente que vive 14 e está com o Senhor. Então eu quero te perguntar nessa noite, em nome de Jesus, se Deus falou ao teu coração, eu peço que você levante a tua mão nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero dizer para você que Deus tem uma nova história para a sua casa, para a sua vida. Porque Jacó vira Israel. E a promessa permanece na sua história. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua história. Jacó é um homem transformado. Olha a Bíblia depois. Jacó pôde ver José. Quem não quer ver o seu filho como José? Todos eles foram errados, né? O resto. Mas José, quem não quer ver a bênção se cumprir na tua casa? Quando José olha para o seu pai e disse, pai, eu estou bem. Pai, o Senhor me ensinou os caminhos do Senhor. Eu quero dizer nessa noite que a sua família vai ser transformada em nome de Jesus, se você trazer as palavras do Senhor para a sua casa. Não importa se você é conhecido no bairro por um apelido, por um nome. O que importa é que Deus vai fazer na sua história a partir de hoje. Você pode ser a casa de maldição. Sua casa só tem doente. Mas eu creio que na casa de doente há salvação. Eu creio que na casa de gente que está morrendo há salvação. Eu quero dizer para você que está chorando agora, dizendo, o Senhor nunca respondeu as minhas campanhas, que Ele está te respondendo, dizendo, eu vou salvar a tua família.
Não tenha esperança para essa vida, minha filha, meu filho. Tenha esperança para o que eu vou te dar na vida eterna. Então, em nome de Jesus, se você quiser orar comigo nessa noite, eu peço que você, se você puder, fique de pé. E eu quero orar junto com você, dizendo, se você teve esse encontro com Deus, nesse momento na tua palavra, ô Pai, em nome de Jesus, se há corações arrependidos hoje, entendendo que o Senhor na cruz nos concede vida, que o Teu Espírito nos concede transformação, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor salve pessoas nessa noite. Deus, nós cremos que pessoas serão reconciliadas contigo nessa noite. Que a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra nunca volta vazia. Pai, em nome de Jesus, se alguém está entregando a sua vida para Jesus nesse momento, se alguém está se reconciliando, se o coração de alguém está acelerado, dizendo, se entrega, não resista à voz de Deus nessa noite. Em nome de Jesus, se entregue a Deus. Porque Ele com certeza vai te abraçar e dizer, vem bendito do meu Pai. Você é meu filho, eu não desisto de você. Não importa se você teve a vida como Jacó. O que importa é que eu vou te dar um novo nome a partir de agora. Em nome de Jesus, uma nova história. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito habite em corações agora que estão abertos para receber a Tua palavra, para receber o Teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, ministre cura interior, cura emocional, a cura que é a tradução perfeita do Teu Evangelho, que é a salvação. Pai, obrigado porque nessa noite pessoas estão se reconciliando contigo. Obrigado porque corações estão chorando de alegria, porque o Senhor está abrindo os olhos, dizendo, quando os meus olhos abri, eu pude perceber que foi na cruz que um dia eu vi que Jesus levou por mim as minhas dores. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor liberte e salve corações nessa noite. Que se algum pecador nessa noite está dizendo que se arrepende da sua vida, conceda o perdão. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa igreja, obrigado pelos nossos pastores, obrigado por cada irmão e irmã que está aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor falou conosco e nós ouvimos a Tua voz. Obrigado, Senhor, obrigado, em nome de Jesus. Amém.